walking in and the leader of Brazil was walking out. Ele disse que quando estava entrando, Lula estava saindo. I saw him, he saw me, and we Ele me embraced. viu e ele me viu And e then a I'm gente se saying, can abraçou. you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? E eu não acredito que eu vou dizer isso agora. But we actually agreed Agora that mesmo. we would meet next week. Nós concordamos em nos encontrarmos na semana que vem. They were, in retrospect, Foram 20 segundos. glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. Nós falamos and we agreed to meet next e week. nós concordamos em conversar, nos encontrar semana que vem. Me parece que é um homem muito bacana. But if you and I only do business with people I like. I don't. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Eu só faço negócio com gente que eu When gosto. I don't like him, I don't like him. Se eu não gosto, eu não gosto. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. Mas nós tivemos uma conversa de 39 segundos muito boa. Isso é um bom sinal. But also in the past, Brazil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, com transcrição de todos vocês do meu canal do YouTube, canal John Copo de Facura, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que os senhores escutam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito dessa declaração de Donald Trump em relação ao Lula. O mandatário do Brasil, ele tem que se curvar aos Estados Unidos, já que ele é um empregado nosso. E os Estados Unidos também dependem de alguns produtos nacionais, e o Trump está sofrendo pressões lá dentro dos Estados Unidos na questão da economia, porque a gente vende muito produto interessante para os Estados Unidos, café, laranja, enfim. Então, o nosso mandatário atual, o nosso presidente, ele tem que fazer uma boa relação com os Estados Unidos, não tem alternativa, e fazendo isso, essa sinalização do Trump é positiva para o país. E já que nós somos, infelizmente, uma colônia histórica dos Estados Unidos, porque existe o alinhamento automático das políticas americanas junto com as do Brasil. E, portanto, querer romper isso, querer dar uma de valente, e que vai depender de China, de Rússia, de Coreia do Norte, que são ditaduras, isso fica muito ruim para o Brasil, e isso vai fazer muito mal à economia brasileira e ao povo brasileiro. Nesse caso aí, parabéns ao Lula e ao Trump. Continuando aqui em outro aspecto, Procuradoria-Geral da República denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo ao Supremo Tribunal Federal por coação ao articularem nos Estados Unidos sanções ao Brasil e autoridades. Procurador-Geral vê ações coordenadas de ambos por punições que atingiram a economia e ministro do Supremo Tribunal Federal. O caso, sim, é de receio por parte dos ministros do Supremo, que estão sofrendo as sanções da Lei Magnitsky, e inclusive atingiu agora a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e essa articulação efetivamente causa aos ministros do Supremo uma situação bem complicada. E aí, suspensão de vistos, passaportes, enfim, bloqueio de contas bancárias. E aí, como represália, parece até que o Procurador-Geral da República também já sofreu suspensão de vistos, etc. E, como represália, o Supremo Tribunal Federal está reagindo às sanções, denunciando Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Para repercutir a punição do governo dos Estados Unidos contra Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, a gente volta a Brasília para conversar com o repórter Gabriel Máximo. Essa punição é com base na chamada Lei Magnitsky, né, Gabriel? O ministro chegou a reagir e disse que o ato contra a esposa dele é ilegal.
Exatamente, Kátia. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as medidas não apenas contrastam com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como também violam o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Ele afirmou que as instituições brasileiras são fortes e sólidas e que o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. Ele também declarou que, como integrante do Supremo Tribunal Federal, vai continuar a cumprir a missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. A gente lembra que essa decisão de punir a advogada Viviane Barsi de Moraes com a lei Magnitsky, que impede, por exemplo, que ela entre nos Estados Unidos e também tenha transações com instituições que atuem em solo norte-americano, é uma reação do governo de Donald Trump à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Eustáquio. Ô, Gabriel, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, indeferiu a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para líder da minoria. Exatamente, Eustáquio. A decisão saiu agora há pouco no Diário Oficial da Câmara. Mota negou o pedido do PL para que Eduardo Bolsonaro fosse o novo líder da minoria, para que ele conseguisse, inclusive, escapar daquelas ausências que podem acabar levando a um processo de cassação por falta na Câmara. Ele seguiu, o presidente da Câmara, um parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Casa, que apontou que, embora já haja possibilidade de que os deputados hoje participem das votações pelo Infoleg, que é um aplicativo que permite a votação à distância pelos parlamentares, essa possibilidade tecnológica não isenta o parlamentar de comparecer presencialmente à votação na Câmara dos Deputados. E mais, a Secretaria-Geral da Mesa também aponta que Eduardo Bolsonaro não comunicou oficialmente de sua ausência do país à Câmara dos Deputados, o que é uma obrigação de cada parlamentar, e isso, inclusive, aponta para um desvio da função parlamentar, e isso não pode ser usado como uma justificativa para usar as regras excepcionais para ausência na Câmara. E por causa disso, diante disso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, então negou agora há pouco a indicação do PL para que Eduardo Bolsonaro fosse o novo líder da minoria. Kátia. Pessoal, como a gente pode verificar aqui, o Alexandre de Moraes, ele violou a soberania dos Estados Unidos ao determinar que fossem caçados perfis no território americano, tanto que ele está sendo alvo de processo judicial lá nos Estados Unidos. Ele não está sendo alvo de perseguição política. Ele está sendo alvo de processo judicial legal dentro do país onde existe a amplíssima liberdade de expressão, diferente do Brasil. O do Brasil, a liberdade constitucional de expressão, ela é relativa, ela não é absoluta. Nenhum direito do Brasil é absoluto, inclusive nem o da vida, ainda mais num país de insegurança que a gente vive. Mas isso é uma colocação minha. Mas, realmente, o aborto, por exemplo, é um exemplo de que a permissão do aborto é uma prova de que não há direito constitucional absoluto. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, os direitos são, via de regra, absolutos. Então, você pode fazer defesa até de atos racistas, por exemplo, e sem nem sofrer nenhuma punição, desde que não haja violência. E aí, agora, atingiu o Alexandre de Moraes, a esposa dele, e ele está dizendo que é ilegal, violou a soberania, etc. Mas quem começou essa guerra foi o Supremo Tribunal Federal. Foi a determinação de perseguir perfis lá nos Estados Unidos, bloquear perfis nos Estados Unidos em solo americano, violando assim a soberania americana. Então não adianta agora chorar, né? Uma continuação aqui da questão das sanções da Lei Magnitsky é que, inclusive, atingiu o advogado-geral da União e atingiu também o que é o Messias e Levi. Procuradores da Fazenda apoiam Messias e Levi, e o Sindicato dos Procuradores da Fazenda classificou medidas do governo Trump como injustas e destacou que motivações por trás das sanções são baseadas em desinformação. Será? Será mesmo que isso aqui é baseado em desinformação?
ou é irrazoabilidade do Supremo Tribunal Federal de, na hora da condenação, de condenar pessoas que de não julgar em primeira instância, de condenar pessoas que eventualmente cometeram crimes de menor potencial ofensivo, até dano qualificado, a pichação da estátua, enfim. Será que é só injusto? A história está dizendo que o Trump não ia aplicar essas medidas ao bel prazer. Ele quer, logicamente, pressionar o país para fazer acordos financeiros que beneficiem os Estados Unidos, não tem criança aqui, mas que é injusto, não acho, não. Eu acho que a medida é justa, sim, já que os advogados dos réus não recorreram durante o processo e até antes do processo, na fase de inquérito policial da Polícia Federal, não recorreram a cortes internacionais. Agora que eles estão pensando em fazer isso, agora que já teve leite derramou. Estão pensando em anistia, estão pensando em diversas situações, que já vamos falar na próxima ocasião. Aqui, por exemplo, podemos ver aqui, eu estou trazendo matérias de várias vertentes, tá? Veja, o Estado de Minas, olha aqui. Eduardo Bolsonaro reage à denúncia, chama Procurador-Geral da República de lacaios de Moraes. O filho 03 de Bolsonaro não demonstrou preocupação com a ação, que é a coação que ele tem que responder em 15 dias ao Supremo Tribunal Federal, e defendeu a anistia ampla, geral e restrita dos envolvidos na trama golpista. Então, como eu disse em uma situação anterior, eles deveriam ser julgados, quem não tem foro privilegiado deveria ter sido julgado em primeiro grau de jurisdição, de acordo até com o ministro Luiz Fux. Só que foi voto vencido. E ele também não é bobo, não queria também ter sanções de apreensão de passaporte, de apreensão não, de bloqueio de visto, bloqueio de contas bancárias, e aí ele se inclinou para o que é o que determina a Constituição. Anulação do processo, declínio de competência para o Supremo Tribunal Federal, cerceamento de defesa, enfim. E aí o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, que ele também quer se candidatar à presidência da República contra uma eventual candidatura do Lula para agora do ano que vem. Um exemplo está aqui no UOL dessas situações. Secretário de Estado comenta, dos Estados Unidos, comenta a sanção dos Estados Unidos à esposa de Moraes. Diz o seguinte, que seja um alerta. A advogada Viviane Barsi de Moraes foi sancionada com base na Lei Magnitsky. Secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, comentou nessa segunda-feira, 22, as sanções impostas à advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex, que seja um alerta para os outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e habilitando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados, escreveu em uma publicação no X. Por que dessa fúria toda? Será que é só pelo Bolsonaro? Será que é só pelo interesse americano? Ou será que estão havendo efetivas violações de direitos humanos? Então, pelo menos o americano, como é a polícia do mundo, ele está colocando ordem na casa aí. E está atingindo os supostos violadores de direitos humanos aí. Um efeito da Lei Magnitsky, dessa pressão americana, já está começando a surtir efeito. Podemos verificar aqui que, do jornal o Globo, Barroso diz que discussão sobre redução das penas do 8 de janeiro soa razoável, mas que cabe ao Supremo analisar a constitucionalidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal também criticou as sanções americanas aparentes de ministros. Então, ele está dando um recado aqui, ou ele está começando a mostrar receio e se submetendo às pressões americanas. Porque ou ele está dando um recado que vai declarar inconstitucional essa medida de redução de penas, ou ele está simplesmente começando a querer botar panos quentes, já que
Para mim, do ponto de vista jurídico e para outros diversos grandes juristas do país, o Supremo Tribunal Federal abusou das prerrogativas, violou a Constituição, cerceou a defesa, violou direitos humanos, enfim. E aí pode estar fazendo as pressões dos Estados Unidos e as sanções podem estar surtindo esse efeito aí dessa matéria, né? Forte abraço a todos, até o próximo comentário. Aqui, continuando, né? Paulo Gonet perdeu o direito de ir aos Estados Unidos com passaporte português. Procurador-Geral da República tem dupla cidadania e usava documento de Portugal para entrar nos Estados Unidos, mas as autoridades portuguesas informaram que facilidade foi suspensa para ele com passaporte brasileiro. Gonet também não terá visto. Então, mais um reflexo aí da pressão dos Estados Unidos que está fazendo com que toda a cúpula do Poder Judiciário e do Ministério Público repense suas atitudes para que não mantenham, né, perseguidos políticos, exilados políticos, etc. Por mais que eles digam, tem uma matéria que eu vou mostrar aqui que o Barroso diz que não são exilados políticos, não. Eles saíram porque quiseram. Eles não saíram porque eles quiseram, eles saíram porque iam ser presos aqui, punidos, por denunciarem violações de direitos humanos. Aí já está mais uma resposta aí do Paulo Gonet. E pelo rosto aí ele não está muito feliz com essas sanções, não. Agora vamos relembrar o caso aqui do Supremo Tribunal Federal, do INSS, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, manda prender empresário por falso testemunho durante o depoimento. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, classificou mentiras como desrespeito ao povo brasileiro. Então, enquanto todo mundo estava preocupado com a questão das sanções e usando isso como pano de fundo, o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito determinou a prisão de Rubens Oliveira ligado a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A discussão ocorreu logo após o depoimento de Costa, acusado de cometer o crime de falso testemunho. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de fraudulento em aposentadorias e pensões do INSS. A Polícia Legislativa cumpriu a prisão em flagrante. Então, pelo menos aqui o Congresso nessa parte está funcionando para acabar com essa podridão que é a corrupção de estelionato contra idosos, né? Na esteira da continuidade desse vídeo, que está um pouco grande, mas é que para trazer as informações mais relevantes aqui para o sistema político-jurídico do país, né? Fux compara urna à torradeira e afirma que Bolsonaro queria a verdade ao questionar sistema. O ministro do Supremo Tribunal Federal diz que a conduta do ex-presidente não corresponde à de quem pretendia cometer fraude. Ao voltar a votar no julgamento da trama golpista, o ministro Fux citou a analogia por ele quando presidiu o TSE para explicar a funcionalidade das urnas eletrônicas. Segundo ele, o equipamento é tão simples quanto uma torradeira. Ele falou, eu até era muito criticado porque dizia que a urna eletrônica era igual uma torradeira. Botou na tomada, funciona, tirou da tomada, não funciona. Essa era a compreensão dele. Esse ministro que honrou a toga e ao mesmo tempo também não quer sofrer sanções dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, o ministro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao questionar a segurança das urnas, tinha o intuito de buscar a verdade dos fatos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. Citando depoimentos de testemunhas da ação penal da trama golpista, Fux afirmou que o Bolsonaro, ao ser informado de inconsistências técnicas em um documento do Instituto Voto Legal, reagiu pedindo explicações imediatas ao responsável da entidade na presença de quem havia apontado os erros. Não se trata de postura, nas palavras de Fux, esperada de alguém
que possui o intuito de cometer alguma fraude, concluiu. Ministros disse ainda que discursos ou entrevistas, mesmo com questionamentos ao sistema de votação ou rudes acusações a outros poderes, não podem configurar tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, pois a lei exige violência para esse crime, que estaria ausente nos discursos de Bolsonaro. Então, ele comentou a questão do voto impresso, que a simples defesa da mudança do sistema de votação não pode ser considerada subversiva e, no caso aqui, é um ministro de carreira, é um juiz de carreira, ele era daqui do Rio de Janeiro, tem livros publicados sobre ele era juiz civil, da vara civil aqui no Rio de Janeiro, e fez carreira corretamente, aparentemente, foi ao STJ, foi desembargador, foi ao STJ e depois foi ao Supremo Tribunal Federal. Ele defende que se as manifestações de Bolsonaro foram rudes, ele que fosse processado civil e penalmente por isso, mas não condenado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por se manifestar. Aí realmente houve abuso de poder e ele está declarando isso como membro da própria corte. Agora o retrato do Brasil atual. MC Pose é convocado a participar da CPI das câmeras na Alerj. Segundo Alexandre Plosch, PL, é importante aos deputados saber como o carro do cantor furtado na última quinta-feira foi devolvido sem intervenção policial. Ora, como foi devolvido sem intervenção policial? Ele deu um telefonema, ô irmão, nós somos do mesmo grupo, devolve aí porque furtaram meu carro, roubaram meu carro, enfim, e nós somos do mesmo time e, portanto, devolvam o carro para evitar represálias aí da facção Comando Vermelho, da qual faço parte. Simples assim. Agora, uma outra questão interessante, né? Eduardo, sobre 2026. Com meu pai fora, eu sou o candidato à presidência. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro, além de condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, está inelegível até 2062. E aí o deputado federal Eduardo Bolsonaro já disse que está sendo perseguido para que haja uma condenação para que ele esteja fora da candidatura, né? Entra na questão da ficha limpa. E ele está se propondo a ser a versão do Bolsonaro 2, né? 2.0. Vamos torcer que o povo saiba escolher bem, e pelo menos que com o atual mandatário realmente é complicado. Vamos ver se tudo fluir como ele pretende, pode ser um bom candidato. Continuando aqui na esteira das notícias aí que estão surgindo, né? Difícil Lula reverter medidas, diz Eduardo após elogio de Trump. Segundo ele, o elogio de Trump a Lula não passa de uma estratégia para manter negócios com o Brasil, enfim, como se fosse, vamos só fazer um elogio público aqui ao Brasil, ao presidente Lula, e que vai haver um encontro de presidente para tratar das questões econômicas do país. Na minha visão, eu não acho que seja difícil reverter as medidas, pelo menos as medidas econômicas, porque o americano não está preocupado com o Bolsonaro. Ele utilizou a fragilidade e eventuais abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal para defender próprios interesses. E Eduardo Bolsonaro, naturalmente, ele está agindo e está fazendo uma pressão para livrar o pai. Ele diz que é para livrar todo mundo, não. Se ele conseguir uma anistia para o pai, ele já está satisfeito. Podem ter certeza disso. Porque político é político.
Tanto que Lula é desonesto, todo mundo sabe, e é presidente da República. Vários lá desonestos são vereadores, são deputados, são congressistas, senadores, enfim. Então a ideia dele é prejudicar o país para que o pai dele seja liberto. Essa é a ideia. E como todo mundo só tem cobra na política, todo mundo já sabe disso. Mas que a pressão está acabando dando um efeito positivo, está. Está fazendo com que o Supremo, pelo menos, pense duas vezes antes de sair julgando todo mundo de qualquer maneira, não fique em julgamentos políticos, se limite a fazer julgamentos jurídicos, não mude regimento para poder prejudicar, para favorecer, né, a ala vencedora que veio e beneficiou, aumentou salários dos ministros, enfim. Vamos torcer que eu acho que, assim, como eu falei no início, acho que o Trump não está muito preocupado com o Bolsonaro, mas está preocupado com o país dele. E aí ele fica aí como vendedor de ilusões, o Eduardo Bolsonaro, fazendo com que torcendo para o Brasil não dar certo. Eu creio que, espero de verdade que o país melhore e, se ele quiser, quem recorra a cortes internacionais, quem se sentir os sancionados pela lei Magnitsky, quem mandou violar, mandou mexer com o leão? Agora não reclama da mordida, né? Falando em críticas e decisões monocráticas, os bolsonaristas dizem que o Supremo inventou a ditadura da toga e, muito recentemente, chamaram ministros do Supremo de tiranos. Tirania e ditadura são qualidades que combinam com o Supremo ou com a turma que foi condenada a 27 e outros anos? Olha, a retórica política, ela tem liberdades que não correspondem aos fatos. Evidentemente não há tirania, porque, primeiro, tudo é à luz do dia, tudo tem que ser fundamentado, tudo tem que ter devido processo legal, tudo é acompanhado pela imprensa. Não tem tribunal no mundo mais transparente do que o Supremo Tribunal Federal. Viaja pelo mundo inteiro, não existe. Portanto, faz parte da retórica política. Você nunca vai ver um condenado dizer, olha, realmente eu fiz barbaridades e me aplicaram a pena merecida. As pessoas se queixam, e é o que a gente chama de jus esperneante. As pessoas têm o direito de se queixar, mas numa tirania havia quando havia tortura, quando havia censura, quando havia perseguidos políticos, quando havia desaparecidos políticos, quando havia gente indo para o exílio porque tinha que ir, porque queria ir. Portanto, não há tirania alguma. Agora, você pode discordar profundamente. O ministro Luiz Fux discordou profundamente da decisão da primeira turma. Com os fundamentos que ele apresentou, houve muitas pessoas, houve choro e ranger de dentro. Ele tem o direito. Liberdade não é só para quem pensa como eu, independência judicial não é para fazer o que eu quero. Portanto, acho que ele exerceu o direito dele. O fato de alguém poder discordar não quer dizer que ele não mereça respeito por ter feito isso. Pode que tirania, ditadura são liberdades semânticas totalmente inaplicáveis. Pessoal, a gente verifica aqui pelo menos um tom de ironia ou um tom de preocupação grande em justificar o injustificável. É evidente que muita gente, lógico, tiveram pessoas, estou falando aqui como advogado, tá? Por exemplo, Daniel Silveira, ele dizia que ia matar ministro do Supremo, que ia bater, que ia arrastar assim, ia matar a filha, ia estuprar, ia fazer o diabo a quatro. Isso é excesso na liberdade de expressão. Mas que não há tirania no Supremo. Aí sim ele merecia condenação, mas em primeiro, como ele era um deputado federal, ele tinha foro privilegiado, a condenação dele por processo criminal contra ele foi justo, tá? Mas a maioria das pessoas, tinha gente que criticava o Supremo, não ofendendo ninguém,
no uso da liberdade de expressão e que foram punidas. Tem gente nos Estados Unidos, não é como o Barroso colocou aqui, não, foi porque quis, não, foi porque seria preso. Foi porque seria preso, e seria condenado e naturalmente calado, e normalmente ninguém ia dar voz ao preso. Portanto, foram efetivamente exilados. Houve tirania, houve tortura. Bom, se você pegar a legislação de tortura no Brasil, não é só intenso sofrimento físico, um intenso sofrimento psicológico, ou você ter que fugir do seu país para não ser preso por questionar a política, isso para mim é tortura. E isso não é só para mim, isso é a Lei 9455. Então, efetivamente, houve tortura? Sim. Há perseguidos e julgados políticos? Sim. Por que os julgamentos não ocorreram em primeira instância? Por que foi tão apressado esse julgamento? Tanto que ele mesmo coloca que o Luiz Fux foi contundente para pedir anulação de tudo. Por quê? Por que não houve unanimidade? Isso chama a atenção. O voto do Luiz Fux, além dele ser, lógico, ele não é bobo, ele também não quer ser sancionado, mas a argumentação jurídica toda, já vinha falando isso em vídeos anteriores, a argumentação jurídico-técnica dele foi perfeita. Cerceamento de defesa, julgamento deveria ter sido no plenário, ou seja, os 11 ministros, e não numa turma, e o julgamento um dos mais rápidos que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, para benefício político, para deixar as coisas como estão. E sim, há censura, sim. Hoje as pessoas têm medo de se manifestar nas redes sociais, mas medo de expressar opiniões políticas nas ruas, pelo extremismo de direita e de esquerda também. E, portanto, causada essa insegurança jurídica, e a insegurança no vernáculo, né, na palavra, no dicionário, essa insegurança, esse receio das pessoas se manifestarem por esse julgamento que, sim, tiveram crimes ali, com certeza. Tiveram condenados que mereciam a condenação, com certeza. Mas não do jeito que foi feito. Deveria ser em primeira instância, ampla defesa contraditória, como foi com o atual presidente Lula. Ele foi julgado lá pela Lava Jato. Aí o Moro e o Dallagnol fizeram um acordão para condenação, aí anulou-se o julgamento. Deveria correr num determinado tribunal, correu em outro, tudo em primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. É como se o Supremo Tribunal Federal começasse a julgar um sequestrador lá do Piauí, simplesmente por ter praticado crime de sequestro. Não, existe um escalonamento do julgamento, aonde começa na primeira instância, vai para a segunda instância, vai para o Superior Tribunal de Justiça até chegar ao Supremo, a não ser que a pessoa seja um político, seja um desembargador. Se for um político estadual, é julgado em segunda instância. Se for um governador, é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. É assim que funciona o ordenamento jurídico brasileiro. E não pegar, por exemplo, a menina que pichou a estátua e julgar no Supremo Tribunal Federal por conexão, não tem lógica nenhuma. Deveria ter declinado tudo para a primeira instância. Não tinha um ali com o foro privilegiado. Eles já estavam fora do governo. Então houve efetivamente tirania do Supremo Tribunal Federal, e ainda há, se não fosse a pressão dos Estados Unidos, ainda continuariam a ocorrer. E aqui as consequências dos atos, né? Cada um deve assumir a consequência de seus atos. Vem aqui: Brasil não se curvará mais a mais essa agressão, diz Itamaraty sobre sanção dos Estados Unidos. O governo americano anunciou nesta segunda a aplicação da Lei Magnitsky contra Viviane Barsi de Moraes
esposa do ministro Alexandre de Moraes. Agora é hora do, como a gente viu no comentário anterior, na entrevista do Barroso, é a hora do ius esperneandi. Sabe o que é ius esperneandi, pessoal? É o direito de espernear. Como ele falou também em passagem bíblica, dor e ranger de dentes. Então agora é a hora de dor e ranger de dentes. Porque se você chega e comete pratica um abuso de poder e você é sancionado, o Brasil não vai se curvar a mais essa regra. Você vai fazer o quê contra os Estados Unidos? Se a China, o mundo inteiro, se curvou por o maior poderio financeiro, econômico, bélico, militar, enfim, tudo. O que o Brasil vai fazer? O anão diplomático, segundo o primeiro-ministro de Israel, que está explodindo lá Gaza para recuperar os reféns, e ao mesmo tempo quer tomar o controle de Israel, da Palestina, os judeus ganharam o Estado e o palestino não tem direito ao Estado? Não. Recupera os reféns e concede o Estado ao povo palestino. Vamos parar com isso também, porque os judeus foram perseguidos, houve o Holocausto, mas não justifica o Holocausto que eles estão fazendo com a população. Com o terrorista, eles vão receber o tratamento correspondente às maldades que fizeram. Mas a população ficar se deslocando, passando fome, isso é crueldade. E agora, voltando aqui ao Brasil, o Brasil não se curvará mais a essa agressão. Ora, quem começou agredindo, isso aqui é um ato só de... Não é uma legítima defesa, mas a polícia do mundo sancionando agora os ministros do Supremo que praticaram violações de direitos humanos, que vão se submeter a dor e ranger de dentes e aos ius esperneandi. Porque vai fazer o quê? Vai declarar guerra aos Estados Unidos? Fica à vontade. Eu pego um caiaque, vou para Irlanda, vou para qualquer lugar, saio desse país, porque eu não vou eu tenho 46 anos de idade, eu não vou compor um suicídio, não vou mesmo. Quem praticou os ilícitos responda por isso.